o presidente da Rússia, Vladimir Putin, que hoje dá uma tradicional entrevista coletiva de fim de ano, fazendo, o apanhado do fim do ano, e o evento é visto como uma forma de Putin mostrar autoridade. E não foi diferente dessa vez, O chefe do Kremlin propôs um duelo de mísseis. É isso mesmo, Priscila Yazbek, um duelo de mísseis entre a Rússia e os Estados Unidos? Mas a gente está falando de uma fala que contém pitadas de ironia ou estava falando sério? Oi, Elisa, bom dia mais uma vez a todos que nos acompanham. Essa ironia e essas hipérboles usadas por Vladimir Putin, o presidente russo, que teve motivos também para falar sobre isso depois de um ataque que foi feito pela Ucrânia que atingiu uma refinaria de petróleo na Rússia. Esses ataques foram feitos com pelo menos 13 mísseis e 84 drones, isso segundo as autoridades russas, e provocaram esse incêndio na região de Rostov, que fica no sul do país. Vale falar que a Rússia está avançando no ritmo mais rápido na Ucrânia desde o início da guerra em fevereiro de 2022 e a Ucrânia tenta atingir a infraestrutura russa como uma forma também de afetar a economia russa e tentar fazer com que os russos não avancem nessa velocidade dentro da Ucrânia. De acordo com o governador local de Rostov, a região foi atingida com pelo menos 13 mísseis, dezenas de drones e pelo menos uma pessoa ficou ferida. E esse incêndio nessa refinaria durou horas e foi controlado nesta quinta-feira. Não está claro, Elisa, se esses mísseis que foram lançados pelos ucranianos foram aqueles mísseis ATACMS que também foram lançados no início do mês e que são aqueles mísseis de longo alcance americanos. Lembrando que Joe Biden deu autorização para que Volodymyr Zelensky, o presidente ucraniano, usasse esses mísseis no dia 16 de novembro, isso depois que a Coreia do Norte enviou seus soldados para ajudarem as forças russas na sua ofensiva contra a Ucrânia. Depois disso, Putin, inclusive, disse que essa permissão dos Estados Unidos de uso desses mísseis representavam uma entrada dos Estados Unidos e também da OTAN, aquela aliança entre os Estados Unidos e os europeus, dentro da guerra, e ele falou que isso mudaria substancialmente a própria essência e a natureza do conflito. Nesse contexto, desse ataque, dessa autorização desses mísseis americanos, então Vladimir Putin, nessa conferência que ele faz com jornalistas e que tem sempre essas frases de efeito, ele disse isso, falou sobre esse duelo de mísseis com os Estados Unidos e falou que ele está pronto também para usar os seus mísseis supersônicos e falou que os Estados Unidos poderiam escolher um alvo para que a Rússia atacasse com esses mísseis. A gente vai escutar esse trecho. Шансов никаких нет для того, чтобы сбить эти ракеты. Ну, а если вот те эксперты западные, про которых вы сказали, так полагают, пусть они предложат нам и пусть предложат тем на Западе и в США, кто им платит за их анализ, произвести некий такой технологический эксперимент, ну, скажем, такую высокотехнологичную дуэль 21 века. Пусть определят какой-то объект для поражения, скажем, в Киеве, сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО, а мы нанесем туда удар орешником и посмотрим, что будет. Мы к такому эксперименту готовы. Готова ли другая сторона?